Alguns anos atrás eu tinha uma ideia de que eu deveria sempre buscar me aproximar da perfeição. Eu deveria ser uma pessoa perfeccionista. Eu deveria buscar as melhores qualidades no que eu fazia, os melhores resultados. Só que isso foi contraprodutivo. Isso foi algo que na verdade atrapalhou mais do que me ajudou. Eu deixei de fazer muita coisa antes, no passado, porque eu tinha medo de dar errado, tinha medo de fazer alguma coisa errada ou fazer alguma coisa que não viesse com o resultado que eu esperava. Então eu me tornei uma pessoa perfeccionista, só que a um nível que estava me atrapalhando. Eu me tornei perfeccionista ao extremo. E aí eu percebi que, além disso estar atrapalhando na minha vida pessoal, isso estava atrapalhando na minha produtividade. E foi mais recentemente que eu percebi isso. Foi de uns meses, na verdade de umas semanas para cá, depois de eu ler um capítulo no livro Psicocibernética, que está aqui embaixo, esse livro aqui, é onde eu percebi por que essa minha ideia de perfeccionismo estava completamente errada. Uma pessoa que ela é perfeccionista, ela almeja atingir um objetivo com perfeição. Por mais que a gente entenda que a perfeição não é algo possível, a pessoa que é perfeccionista, ela quer sempre se aproximar dessa perfeição. E isso parece ser algo incrível, parece ser algo extremamente bom e que pode ajudar muito na sua produtividade, já que você busca fazer alguma coisa e essa coisa que você faz, você quer que ela seja perfeita, você quer que o resultado dela seja incrível, seja quase perfeito. Então é muito comum a gente achar que isso é bom, que isso ajuda a gente a se tornar mais produtivo, mas na verdade essa ideia está errada. Essa ideia de que o perfeccionismo te ajuda a ser mais produtivo está errada, porque é muito fácil se perder nesse lance de querer algo perfeito, de querer algo extraordinário. É muito fácil se perder nisso e ficar, na verdade, com medo de tomar o primeiro passo, com medo de tentar tirar o projeto do papel, porque você tem medo de errar. Você tem medo de aquilo que você for fazer não se torne perfeito. E aí a pessoa que é perfeccionista, ela tem muito isso. Ela fica com esse lance de, ok, eu não posso fazer isso aqui, eu não posso tirar essa ideia do papel, eu não posso aplicar esse investimento, não posso começar esse negócio, não posso estudar para uma faculdade mais arriscada, porque se eu errar, eu vou estar indo contra os meus valores, porque eu sou uma pessoa perfeccionista. Então, na verdade, isso se torna contraprodutivo a partir do momento que você leva isso ao extremo. A partir do momento que, em vez de você buscar a perfeição, você na verdade está deixando de fazer algo no início. Porque sempre que a gente começa alguma coisa, a gente vai fazer de forma errada, a gente vai fazer de forma ruim, numa qualidade que daqui a alguns, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e pensar, caralho, que merda, tipo, que coisa horrível, ou pô, por que eu fiz isso? Porque é comum, isso é algo normal de acontecer. Só que a pessoa que ela é perfeccionista, eu pensava assim, eu acreditava que eu preciso ser perfeccionista porque eu preciso do melhor resultado o mais rápido possível. E se você pensa dessa forma e aplica dessa forma, cara, é perfeito. Você tem a melhor ideia do que é o perfeccionismo e se você aplica exatamente dessa maneira que você pensa, cara, é perfeito, vai te ajudar muito. Mas eu não era assim. Eu achava que eu pensava dessa forma, mas na verdade eu não pensava. É meio confuso, mas você vai entender. Eu achava que eu estava buscando o melhor resultado da maneira mais rápida, só que na verdade eu queria o resultado perfeito. Só que o resultado perfeito não existe. Então, para eu não correr o risco de fazer alguma coisa e dar errado, fazer alguma coisa e sair com a qualidade que eu não me orgulhasse, eu não fazia nada. Porque se eu fizesse algo e fosse contra
a minha ideia de perfeição, eu basicamente estava indo contra os meus valores, contra os meus princípios, que eram de fazer coisas buscando a perfeição. Isso é o perfeccionismo, essa é a ideia do perfeccionismo errado. E eu tinha muito essa ideia. E foi depois de ler esse capítulo aqui do livro Psicocibernética, que é o capítulo que ele fala sobre o mecanismo do fracasso, capítulo 9. Como levá-lo a trabalhar de modo benéfico. Que ele basicamente ele começa a listar um monte de características de pessoas que fracassam, basicamente características que vão te levar ao fracasso. E uma dessas características, ele fala que ele não fala de forma específica o perfeccionismo, mas ele fala em questão justamente do que eu estava comentando, que é o perfeccionismo errado, que é você buscar tanto a perfeição que você não faz nada. Você fica com medo de errar, você fica com medo de tentar tirar aquela ideia do papel e botar em prática, porque você sabe que no início vai ser ruim, vai ser algo que você não vai se orgulhar. E aí, por causa disso, você fica extremamente. Você basicamente não faz nada, você fica numa inércia, onde você espera. Não sei, às vezes você acha que tem que estudar mais, ou você acha que tem que adquirir experiência em outra área, só que na verdade você só tem que fazer aquilo que você quer fazer. E com o tempo você vai se tornar bom. Não é algo imediato, não é algo automático. Seu erro muitas vezes é querer o imediatismo de algo bom, sendo que eu percebi que quando a gente faz coisas novas, sempre vai dar alguma coisa errada, vai existir algum problema. Se isso não acontecer, é porque você é uma baita de uma exceção. É alguma coisa que você tem um dom, você tem um talento para fazer. E na maioria das coisas esse não vai ser o caso. Na maioria das vezes você vai ser uma pessoa normal, assim como eu, e vai tentar ganhar sucesso em alguma área, vai tentar construir uma carreira, ganhar fama, enfim, qualquer coisa você vai ter dificuldade no início. E o segredo é aprender com essas dificuldades. É assim que a gente atinge a perfeição, né? Não atingir a perfeição, porque eu sou uma pessoa que acredita que não tem como a gente atingir a perfeição, mas sempre é possível a gente chegar cada vez mais perto, até chegar a um ponto que a gente fique satisfeito. Mas, lembrando, para a gente não deixar essa satisfação bloquear a nossa evolução. Então, fique. Na verdade, a palavra não é nem satisfeito. Você tem que ficar contente com o resultado que você tem, porque normalmente a satisfação está associada com conforto. Você ficar confortável demais e por causa disso você parar de crescer, parar de evoluir. Então, a maior dica que eu tenho hoje para passar para você, que eu entendi depois de ler esse capítulo e depois de algumas experiências que eu passei, é sempre que você for fazer alguma coisa nova, você vai ter dificuldade, você vai errar muito. E às vezes o resultado que você esperava não vai chegar. Mas é justamente isso que vai te fazer crescer, vai te fazer evoluir. E é através desses erros, desses resultados abaixo do esperado, é onde você vai aprender e não vai fazer aquele erro de novo. Então você vai subir um degrauzinho na sua etapa até o sucesso, na sua jornada até o sucesso. Então você vai subir um degrauzinho porque você antes tinha errado e aprendeu a não cometer aquele erro de novo. E aí depois você vai cometer outro erro, e aí você vai subir o degrau, você vai aprender que não era para fazer aquele erro de novo. E aí você vai outro erro, outro erro, outro erro, até chegar num ponto que você fique contente, mas nunca satisfeito ao ponto de parar de crescer, parar de evoluir. Então, o perfeccionismo, ele atrapalha a produtividade nisso. Você busca tanto a perfeição que você deixa de entender a importância do erro, a importância, na verdade, o valor que o erro tem em te ensinar as coisas, em te ensinar como agir de tal maneira, qual caminho você deve seguir. É através do erro que você aprende justamente essas coisas.
Então, de novo, depois de eu ler esse capítulo aqui, eu mudei de ideia. Eu antes achava que a gente tinha que ser pessoas perfeccionistas. Hoje eu já não tenho muito essa visão. Eu acho que sim, é bom a gente almejar a perfeição e tentar cada vez chegar mais perto, mas a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse lance de querer tanto a perfeição que a gente fica com medo de errar. Então, perca o medo de errar. Cara, fique. Assim, eu tô fazendo isso agora, eu tô me dando liberdade de errar. Isso é uma das melhores coisas que eu poderia ter feito. Tô aprendendo muito com o processo e eu garanto a você que daqui a algum tempo eu vou estar melhor, vou ter aprendido muito com meus erros. Então, o vídeo é esse. Se você gostou, se você achou que agregou algum valor para você, deixa o like, se inscreva e até o próximo.